Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje nós vamos conversar sobre o livro O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Eu recebi esse livro da própria editora, Companhia das Letras, e junto com ele veio uma entrevista com o escritor, com Giovanni Martins, assim pra gente, que foi muito interessante, inclusive deu para conhecer bastante coisa sobre ele, sobre a inspiração que ele teve para escrever esse livro, Como a Favela Me Fez Escritor. Então, valeu super a pena a leitura também desse textinho de apoio que... O Sol é para Todos é um livro que está sendo super comentado. Inclusive, eu vou deixar aqui no box de descrição alguns links bem interessantes da entrevista do Giovanni Martins para o Pedro Bial, que é um desses links que eu já vou deixar ali. Vale a pena assistir, bem interessante. E O Sol na Cabeça é um livro de contos. São 13 contos que Giovanni Martins escreveu, relatando um pouco do que ele observou vivendo na favela do Vidigal. Giovanni Martins, então, nasceu no Rio de Janeiro, ele é carioca. Nasceu em Bangu e ele, então, saiu de Bangu, periferia, foi morar na favela do Vidigal, que é uma favela bem conhecida aqui no Rio de Janeiro. Então, ele diz, né, que ele acabou por ter como inspiração essa vivência nova, era tudo muito diferente. Inclusive, ali ele relata que as pessoas eram diferentes, o modo de jogar bola era diferente, o modo com que elas falavam, que elas gritavam, até o sol parecia bater diferente. Quando a gente fala, então, de O Sol na Cabeça, a gente fala de literatura marginal, que é uma literatura que eu gosto muito de ler, de conhecer mais. Inclusive, também é objeto de estudo meu na Faculdade de Letras. E tem uma matéria muito interessante da Heloísa Buarque de Holanda sobre literatura marginal. Vou deixar o link aqui na descrição também, para quem quiser ler e conhecer um pouco mais sobre esse tipo de literatura, que é muito interessante. Então, o Giovanni vem aqui com os 13 contos e são interessantíssimos. Podemos classificar esses contos como novo realismo, né, ou realismo urbano, onde vai ser tratada ali a realidade de uma população que sofre, que vive angustiada, que sofre tanto pela falta de recursos, quanto pela discriminação, pelo preconceito. Também é tratado aqui a questão da violência por parte da polícia, por parte do tráfico. Então são inúmeros assuntos que ajudam a enriquecer os contos do Giovanni. Por mais que esses contos pareçam ser autobiográficos, não são. Acredito que Giovanni tenha se inspirado até mesmo em pessoas conhecidas, em vizinhos, né, para poder construir esses contos. Então vai mostrar também esse choque da realidade que foi a mudança de Bangu para o Vidigal. E isso é muito interessante da gente observar e analisar aqui. É presente aqui também, a gente percebe a variação linguística. E por ser carioca, eu me identifiquei muito com a forma com que o Giovanni escreveu, porque eu li imaginando ele falando, imaginando uma pessoa falando, né, um narrador falando. E isso que ajudou também a ficar bem bacana, ajudou a enriquecer mais a obra. E por falar em variação, conforme eu fui lendo esse livro, logo me veio à cabeça O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Também conta a história de uma mulher, que é a Carolina, né, é um diário, onde ela conta da sua experiência, da sua vida numa favela de São Paulo e das dificuldades que ela enfrentou lá. E desses 13 contos, é claro que eu tenho os meus favoritos. O primeiro, que eu acho que é o mais famoso de todos, que é o Rolezinho. Ele já começa, né, o narrador já começa falando assim: acordei, tava ligado o maçarico. Sem neurose, não era nem 9 da manhã e a minha caxanga parecia que tava derretendo. Não dava nem mais pra ver as infiltrações na sala. Tava tudo seco. Só ficou as manchas, a santa, a pistola, o dinossauro. Já tava dado que o dia ia ser daqueles que tu anda na rua e vê o céu todo embaçado, tudo se mexendo que nem alucinação. Pra tu ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente, que nem o bafo do capeta. Então, só pra ilustrar um parágrafo, pra vocês sentirem de como que é interessante essa linguagem coloquial, essa linguagem próxima do nosso dia a dia, e que eu acredito que é um livro que por isso que fez tanto sucesso também. E o Giovanni, na entrevista com o Bial, ele fala da importância que o conto, o Rolezinho, tem pra ele. E parece que também é um favorito da mãe dele. E aqui vai falar da polícia, né, que para uns meninos na praia e para investigar, para revistar os meninos.
E acaba que o narrador personagem desse conto e os seus amigos também acabam sendo revistados, mas conseguem escapulir, o narrador consegue escapulir, aí começa uma confusão. Então mostra também um pouco da realidade, né, dos jovens da periferia, dos jovens da favela. Agora, sem dúvida, esse conto foi muito interessante. Sem dúvida, o meu favorito, eu vou comentar somente 2 pro vídeo não ficar muito longo. O meu favorito é logo o que vem a seguir, que é o Espiral. Esse conto vai trazer a história de um jovem que diz que andava distraído e ele nunca vai esquecer a primeira perseguição dele, que foi quando ele estava andando próximo a uma senhora e essa senhora começou a olhar pra ele com aquele olhar de preconceito e ele já não aguentava mais aquela reação das pessoas para com ele, então ele decide perseguir a mulher. Então ele começa a perseguir, ele vai narrando essa perseguição, a reação que a mulher teve, que ele também teve. E logo depois acontece outra perseguição com um cara que esbarra nele, eles quase se esbarram numa virada. Então ele vai narrar essas 2 perseguições e é muito interessante você imaginar tudo o que acontece, tudo o que se passa na cabeça desse jovem, que já cansado do preconceito e da discriminação, ele decide perseguir essas pessoas que agiam de forma diferenciada com ele. Então foi um conto que mexeu muito comigo, que me fez refletir muito, bastante mesmo. A Viagem também é um conto muito bacana, que ele vai narrar a história de uma viagem entre amigos que tinha um estrangeiro também. Ali tem papo de drogas, então é bem interessante. Roleta Russa e Sextou também foram os meus favoritos, assim. O Espiral foi o melhor pra mim, o Rolezinho também. Mas o Roleta Russa e o Sextou pra mim também foram bem interessantes. E eu gostei muito da linguagem do Giovanni Martins, da forma com que ele escreve, essa variação, como eu falei no começo, que chama muito a atenção do leitor. É um livro que foi vendido para 8 países antes mesmo de ser publicado no Brasil. E parece que já teve os direitos também vendidos para o cinema. E isso é interessante. Na entrevista do Bial com o editor da Companhia das Letras também, com o Giovanni Martins, o editor da Companhia das Letras até comenta que ele concorda que essa questão do Giovanni ser da periferia, ter morado numa favela, fazer esses contos baseado no que ele vivenciou, ter toda essa avaliação linguística presente na escrita também, com certeza isso daí influenciou o interesse de outros países, de outras editoras por esse livro. E também, né, ele acaba falando que isso acaba ajudando a vender, porque não deixa de ser marketing. Não deixa de ser, não. É marketing. Mas acho que isso ajuda mais. Você vê que um cara da favela, que teve inúmeras profissões, dentre elas aqueles homem-placa, atendente de lanchonete, garçom em buffet infantil, em barraca de praia. Então eu acho que essas coisas fazem você se interessar mais, ver que a literatura marginal cada vez mais vai ocupando lugar, vai ocupando o seu espaço merecido. Isso é gratificante, isso é muito bom. Então, fica aqui a minha dica de leitura, O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, publicado pela Companhia das Letras. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!